E aí, bora ganhar dinheiro? Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num assunto que mexe com muita gente: dinheiro. Mais especificamente, hábitos financeiros. Vamos dar uma olhada no material, um roteiro de vídeo do YouTube que aponta alguns comportamentos bem comuns e que, segundo essa fonte, podem estar impedindo a gente de ter um futuro financeiro melhor. A ideia do vídeo é meio que identificar esses padrões, essas atitudes que deixariam as pessoas mais pobres na visão deles. Então, nosso objetivo aqui é entender melhor essas armadilhas que eles descrevem. Vamos lá? Vamos desempacotar isso? Exato, e é super importante essa reflexão, né? Porque muitos desses hábitos que eles listam podem ser, assim, bem sutis no dia a dia, a gente nem percebe. E o material argumenta justamente isso. Tomar consciência desses padrões já é um passo gigante. Não é para julgar ninguém, claro, mas para entender as conexões, sabe? Entre o que a gente faz, o que a gente pensa e os resultados que a gente tem no bolso, pelo menos na perspectiva que essa fonte traz. Ótimo! Então vamos começar pelo primeiro comportamento que esse material destaca? A tal da procrastinação. Eles usam aquela expressão popular, empurrar com a barriga, certo? Aquela mania de adiar tudo, decisões, tarefas, até mudanças importantes. Como que o roteiro liga isso com o dinheiro, exatamente? Olha, a ligação que eles fazem vai um pouco além do óbvio, que é perder tempo. O ponto central ali é o custo de oportunidade. Quer dizer, aquilo que você deixa de ganhar quando adia alguma coisa. O roteiro dá exemplos bem clássicos, né? Tipo, adiar para começar a investir, aí você perde o efeito dos juros compostos, o famoso dinheiro trabalhando para você. Sim, o tempo é crucial para investimento. Exato. Mas não é só isso. Eles falam também de adiar a busca por um emprego melhor ou por condições melhores no trabalho atual. Ou, sei lá, adiar a renegociação de uma dívida que só cresce. Ou mesmo algo básico como organizar as contas. A ideia que eles apresentam é que cada adiamento desses, mesmo os pequenos, vai somando e, no fim das contas, contribui para um futuro financeiro, menos tranquilo do que poderia ser. É um efeito bola de neve, assim. Entendi. Então não é só a tarefa em si, mas o impacto acumulado dessa inércia toda, né? Pela visão deles. Bom, e seguindo essa linha de raciocínio do material, qual seria o próximo ponto? O segundo hábito que eles abordam é descrito como uma certa falta de interesse, talvez, ou uma resistência em investir tempo e, às vezes, até grana no próprio conhecimento. Conhecimento especializado. Conhecimento especializado. Como assim? O que o roteiro considera dentro disso? Basicamente, eles mencionam duas áreas principais. Primeiro, se aprofundar na sua própria profissão, na sua área de trabalho. O argumento ali é que buscar melhorar sempre, aprender coisa nova, se especializar. Eles até usam a frase melhorar um pouquinho a cada dia. Isso pode abrir portas para oportunidades melhores de carreira e, claro, aumentar o potencial de ganho. Faz sentido. E a segunda área? A segunda, e essa é mais direta ainda, é a falta de busca por educação financeira mesmo. Coisa tipo entender como o dinheiro funciona, sabe? Aprender sobre os diferentes tipos de investimento que existem, quais se encaixam no seu perfil, ou até buscar maneiras de fazer o dinheiro que você já tem render mais, otimizar os ganhos. Então, a lógica que eles apresentam é: se a pessoa negligencia esse aprendizado contínuo, tanto na carreira quanto nas finanças, ela acaba fechando portas para si mesma. Exatamente. A perspectiva do material é essa, que essa falta de busca ativa por conhecimento, seja porque acha que não precisa, ou por preguiça mesmo, ou sei lá, por não saber nem por onde começar, leva à estagnação. E aí perde oportunidades concretas. O roteiro sugere que, sem esse investimento em si mesmo, fica difícil enxergar caminhos para ganhar mais ou para fazer o dinheiro render melhor. E a pessoa acaba aceitando uma situação financeira que talvez pudesse ser melhor com mais informação, mais preparo. Essa a ideia. Interessante essa conexão entre conhecimento e oportunidade. Agora, o terceiro ponto que o material traz é um pouco diferente. Eles classificam mais como um erro do que um hábito. É o medo das críticas. Como que isso entra na questão financeira segundo o roteiro?
Esse ponto é bem interessante porque ele foca muito no lado psicológico, né? No impacto do medo de ser julgado pelos outros. A ideia central ali no material é que esse receio exagerado do que os outros vão pensar ou do que vão dizer pode simplesmente paralisar a pessoa. Paralisar como? Impede a pessoa de meter as caras, como eles dizem na fonte. Ou seja, impede de ousar, de tentar algo novo, de correr aqueles riscos calculados que poderiam, quem sabe, trazer um retorno financeiro legal. Seja começar um negócio pequeno, pedir um aumento no trabalho, propor uma ideia diferente, ou até mesmo tomar decisões de investimento que fujam um pouco do comum, do que todo mundo faz. O medo da crítica segura a pessoa. Tá, mas e aí? O material dá alguma dica de como lidar com isso? Porque, vamos combinar, crítica sempre vai ter, né? Pois é, e esse é um ponto-chave que o roteiro levanta. A crítica é meio que inevitável. O argumento deles é que, não importa o resultado, se der certo ou se der errado, sempre vai ter alguém para criticar. Então, tentar evitar a crítica a qualquer custo seria uma batalha perdida. E o pior, impede a pessoa de agir. É verdade. E tem mais, a fonte também conecta esse medo com a dificuldade de aprender com os próprios erros. Se o medo de errar e de ser criticado por causa do erro é muito grande, a pessoa simplesmente não tenta. E, como o material mesmo lembra, é errando que se aprende, né? Então, se você bloqueia a possibilidade do erro por medo da crítica, você também bloqueia o aprendizado, o crescimento, inclusive o financeiro. Nossa, faz sentido. Isso levanta uma questão importante que o material toca de leve. Como que a nossa relação pessoal com a crítica afeta a nossa disposição para tomar iniciativas que poderiam melhorar nossa vida financeira, né? Essa ligação entre o medo do julgamento e a inércia financeira parece bem forte na descrição deles. Passando para o quarto ponto, então. O roteiro fala de um conceito com um nome bem impactante: comprometer-se com a pobreza. O que exatamente isso quer dizer nessa análise? O termo é forte mesmo. E o próprio material admite que é um comportamento complexo e muitas vezes inconsciente. Não é que a pessoa escolha ser pobre, não é isso. Mas seria um conjunto de atitudes, de crenças que, segundo a análise da fonte, acabam mantendo a pessoa presa numa situação financeira ruim, ou pelo menos pior do que poderia ser. O roteiro até detalha alguns elementos dessa mentalidade. E quais seriam esses elementos? Consegue detalhar pra gente? Claro, são vários que eles mencionam. Primeiro, a tal da mentalidade de vítima. Aquela tendência de culpar sempre fatores externos por tudo. É o governo, é a crise, é meu chefe, minha família, é falta de sorte. Isso tira o poder da pessoa, né? Gera uma sensação de impotência. Entendi. A culpa é sempre do outro? Isso. Segundo, a justificativa constante. Em vez de analisar o que deu errado ou o que poderia fazer diferente para progredir, a pessoa fica só justificando por que não deu certo, porque não avançou. Terceiro, vem uma crença limitante bem forte. Achar que riqueza ou mesmo só uma vida financeira mais tranquila não é para ela. Sabe aquela coisa do, isso não é pra mim, ou fulano teve sorte, ciclano teve uma ajuda que eu não tive, como se fosse algo inalcançável. A pessoa se coloca numa caixinha, né? Exatamente. E o quarto ponto que eles trazem é uma resistência a pagar o preço. O que seria esse preço? O esforço, a disciplina, ter que sair da zona de conforto para buscar algo maior. A fonte até usa uma imagem. A pessoa prefere ficar onde está, mesmo reclamando, mesmo insatisfeita, porque ali está quentinho. Ou seja, é o lugar conhecido, é menos assustador do que tentar mudar e talvez falhar. Então, esse compromisso seria mais uma espécie de acomodação, ou até uma autossabotagem, mesmo que sem perceber, baseada nessas crenças, nessas posturas que você descreveu. Exato, é por aí. A análise que o material faz vai nessa linha psicológica, sugere que essa autoimagem de vítima, essa mania de justificar tudo, acaba minando a iniciativa. Se a pessoa acredita lá no fundo que não pode mudar a situação ou que não merece algo melhor, ela tende a não agir para buscar essa mudança, né? Fica paralisada.
E o roteiro contrasta muito essa passividade com uma frase forte que eles repetem: enriquecer é uma decisão. Não no sentido de mágica, claro, mas no sentido de que exige um compromisso ativo, exige planejamento, exige esforço. Aceitar a situação atual como se fosse um destino imutável seria, na visão dessa fonte, uma forma de se comprometer com a escassez, com a dificuldade. E é interessante como eles sugerem que essa mentalidade pode ser a raiz de outros hábitos, como a própria procrastinação ou o medo de críticas que a gente já falou. Nossa, essa ideia do compromisso inconsciente com a dificuldade realmente dá o que pensar. Bom, e aí a gente chega no quinto e último ponto que o material aborda: a busca por atalhos para enriquecer rápido. O que exatamente o roteiro critica aqui? Afinal, quem não quer melhorar de vida logo? É natural querer melhorar, claro. O que o material critica não é o desejo em si, mas a estratégia. A estratégia de focar só nisso, só em soluções mágicas ou que dependem de sorte extrema, sabe? Ficar esperando a riqueza cair do céu sem passar pelo processo que a fonte considera necessário. Os exemplos que eles dão são bem diretos, tipo colocar toda a esperança em ganhar na loteria, ou ficar esperando passivamente ter uma ideia genial que vai resolver a vida de uma vez por todas. Aquela ideia de startup milionária que surge do nada. Tipo isso. Ou contar com coisas muito, muito improváveis, como ser descoberto na rua por um olheiro ou receber uma herança inesperada de um tio rico desconhecido. Essas coisas que a gente vê em filme, né? Tá, mas qual o problema em ter esperança nesse tipo de coisa? Não faz mal sonhar, né? Segundo o vídeo, qual é o problema? A distinção-chave que o material faz é justamente essa. Uma coisa é ter esperança, sonhar, o que não vem como errado. Outra coisa é basear toda a sua estratégia financeira nisso. O perigo que eles apontam é que essa fixação nos atalhos, nessas soluções incríveis em enriquecimento fácil, pode distrair a pessoa. Tira o foco do que a fonte considera o caminho mais realista, mais sustentável. E qual seria esse caminho mais realista para eles? Bom, o que eles descrevem é trabalho consistente, desenvolver as próprias habilidades, investir de forma inteligente o dinheiro que se ganha e, fundamentalmente, ter tempo e paciência para que esses esforços deem resultado, para que os frutos apareçam. O roteiro volta a usar aquela expressão pagar o preço, que aqui significa dedicar tempo, esforço, disciplina a esse processo de construção de patrimônio. Não esperar um milagre. E tem outro ponto. Eles argumentam que essa mentalidade do ganho rápido pode deixar a pessoa mais vulnerável. Vulnerável a cair em promessas falsas, em golpes, em investimentos de altíssimo risco que se vendem como a oportunidade da vida. As famosas pirâmides financeiras e esquemas do tipo. Exatamente. E a fonte reforça uma coisa importante. Essas histórias de gente que ficou rica da noite para o dia, elas são apresentadas como exceções raras, não são a regra. Construir riqueza, na perspectiva desse material, geralmente é um processo. É gradual, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros ou um golpe de sorte. Focar só nos atalhos seria ignorar essa realidade que eles descrevem. Entendido. Então, fechamos os 5 pontos principais que esse roteiro de vídeo aponta como obstáculos financeiros, né? A procrastinação crônica, a negligência com o próprio conhecimento, a paralisia pelo medo de críticas, aquela mentalidade de compromisso com a pobreza e, por último, a fixação em atalhos para a riqueza rápida. Considerando tudo isso que a gente conversou, qual é a mensagem final que esse material quer passar? O que se espera que alguém tire dessa análise toda? Olha, a mensagem principal, que está meio que costurado em toda a argumentação deles, é que a consciência é o primeiro passo para mudar. É o ponto de partida. Reconhecer se algum desses padrões, ou vários deles, está presente na própria vida é fundamental para poder, então, escolher fazer diferente. O roteiro bate muito na tecla de que, embora existam sim fatores externos que influenciam, muitas das barreiras para o progresso financeiro, segundo essa análise específica, são internas. Estão ligadas aos nossos hábitos, aos nossos medos e à nossa mentalidade. Aquela ideia de que enriquecer é uma decisão. Isso. Essa frase que eles repetem reforça essa noção de que a gente tem agência, sabe? Que a gente pode tomar as rédeas, que é preciso um compromisso ativo com os próprios objetivos financeiros. O vídeo, pelo que o roteiro indica, se propõe a ser um ponto de partida para essa jornada simplificada para o enriquecimento,
começando justamente por essa autoavaliação dos comportamentos. Então a ênfase toda está na mudança de perspectiva e na ação consciente, em contraste com ficar parado, esperando soluções de fora ou contando só com a sorte. Exatamente. A visão da fonte é bem clara nisso. O bem-estar financeiro que dura, que é sustentável, está mais ligado a escolhas que a gente faz de propósito, a esforço consistente, a uma mentalidade voltada para o crescimento, para resolver problemas, do que depender só de fatores que a gente não controla. E, como a gente já falou, o material também sugere que esses hábitos estão meio que interligados, né? Às vezes a pessoa procrastina o hábito 1 porque lá no fundo tem medo de ser criticada se tentar algo novo, o hábito 3. Ou porque acredita que não merece ou não vai conseguir ter sucesso, o hábito 4. Entender essas possíveis conexões pode ajudar a pessoa a ir na raiz do problema, né? Pelo menos é o que a lógica que eles apresentam sugere. Compreendido, e o propósito da nossa conversa hoje foi justamente esse, né? Organizar, discutir as ideias, os alertas que esse material específico traz, oferecer uma visão estruturada do conteúdo deles, para que sirva de base para uma reflexão mesmo, para cada um pensar a respeito. Pois é, para fechar essa reflexão, talvez deixar um pensamento final, assim, meio provocativo, mas inspirado diretamente no que o material trouxe para a gente hoje. Pensando nessas 5 armadilhas de comportamento que foram descritas, o adiamento constante, a falta de busca por conhecimento, o receio paralisante das críticas, a mentalidade de escassez que a gente mesmo se impõe e a busca incessante por soluções mágicas, qual seria talvez uma única pequena ação concreta, algo pequeno mesmo, gerenciável, que alguém pudesse identificar e quem sabe até começar a fazer hoje mesmo, para começar a remar na direção oposta a um desses padrões? Não precisa ser uma revolução da noite para o dia, mas um primeiro passo consciente de mudança, baseado nesses insights que o material propôs. O que seria esse pequeno passo inicial? Fica aí a reflexão. Gostou do episódio? Aproveita para curtir e se inscrever no canal. E compartilha com aquela pessoa que também está precisando ganhar dinheiro.